Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre o Framework CodeIgniter 4. Continuando aqui então com o nosso CRUD, tá? Hoje a gente vai fazer a última etapa da nossa manutenção de cadastro de categorias. Então a gente já fez o inserir categoria, a gente já consegue inserir novas categorias no nosso banco de dados, a gente consegue buscar as categorias e exibi-las aqui dentro dessa tabela, tá? Da nossa view, e a gente consegue editar as categorias, tá? A gente tem aqui o formulário de editar, a gente consegue alterar o nome das categorias e fazer o update no nosso banco de dados, tá? Na aula de hoje a gente vai aprender a fazer a exclusão de categorias. Então a gente vai colocar aqui mais uma coluna nessa tabela e nessa coluna a gente vai colocar o link de exclusão e depois a gente vai fazer o delete no banco de dados, tá? Então, voltando aqui ao NetBeans, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá na view categorias, tá? Aqui, onde a gente tem a nossa table, a gente vai criar uma coluna nova, tá? Então aqui eu vou criar uma coluna nova no cabeçalho da tabela, tá? Com o espaço vazio também, tá? E aqui embaixo eu vou criar uma coluna nova e eu vou chamar aqui o categorias barra excluir. Então é só eu fazer a alteração aqui, ó, de editar para excluir. O categoria ID continua o mesmo, né? Porque ele vai excluir a partir do código passado via a URL. E aqui a gente altera também a descrição de editar para excluir. Ok? Então nessa view aqui a gente só precisa fazer isso. Eu vou salvar e vou voltar aqui no navegador para que vocês vejam que a minha tabela foi atualizada, né? E agora a gente tem aqui o link de exclusão, ok? Bom, o que temos que fazer agora, né? Voltar aqui no controller categorias. O último método que eu havia feito aqui foi o editar recebendo o ID como parâmetro. Agora a gente precisa fazer um método excluir que também vai receber um ID como parâmetro, tá? Então aqui embaixo eu vou colocar aqui public function excluir e ele recebe um ID como parâmetro. Beleza? Muito bem. Aqui dentro desses excluir, tá? Eu vou começar a utilizar alguns recursos aqui para que a gente consiga abranger o máximo do que o CodeIgniter fornece, tá? É claro que eu já deveria ter usado bastante coisa aqui dentro do inserir, do editar, tá? Mas como a gente está numa fase inicial ainda, né? Numa fase mais didática, eu vou tentando inserir e abordar algumas funcionalidades de forma mais natural, né? De forma mais devagar, para que vocês consigam absorver da melhor forma possível, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é validar se realmente existe um ID sendo passado aqui como parâmetro, tá? Então, aqui no caso, eu vou colocar aqui esse parâmetro, ele vai receber um valor padrão nulo, tá? E aqui dentro eu vou fazer uma verificação. Se esse parâmetro for nulo, tá? Se esse parâmetro for nulo, o que eu vou fazer? Eu vou redirecionar a aplicação para o categorias index, né? Ou seja, para aquela view onde tem a tabela que mostra todas as categorias cadastradas, tá? Só que antes de redirecionar, eu tenho que passar uma mensagem, né? Por que deu erro? Por que aconteceu de eu tentar acessar o excluir e ele foi redirecionado lá para a view de categorias, né? Para categorias index. Então eu tenho que passar aqui uma mensagem, tá? Dentro da action excluir, mas que só vai ser recuperada dentro da action index. Então como que eu vou ter que fazer isso? Eu vou ter que fazer isso através de uma session, tá? Então eu vou ter que definir
uma mensagem via session. Opa, foi um S a mais, via session, tá? Muito bem, então eu defino uma sessão, tá? Uma mensagem dentro da sessão aqui no excluir e depois lá no index eu recupero essa mensagem, tá? Para usar isso, né, a gente provavelmente vocês conhecem aí a forma, vamos dizer assim, natural, né, padrão para se criar e acessar sessões no PHP. No caso aqui a gente obviamente vai utilizar uma classe, né, uma biblioteca aqui do CodeIgniter que possibilita a gente fazer isso de uma forma bem mais fácil, ok? Então eu vou subir aqui e vou criar aqui dentro antes do método index, eu vou criar um método aqui chamado initController, tá? É o mesmo método que a gente tem aqui dentro do base controller, ó. Então eu vou copiar esse método aqui e vou colar aqui no categorias, tá? É como se fosse o construtor dessa classe, ok? E aí aqui ele já até coloca um exemplo, ó. Ele fala assim, ó, você pode pré-carregar qualquer model, libraries, etc. aqui. Então, ele já até dá o exemplo da própria instanciação da session, né, da biblioteca session, da library. Então é só descomentar e ela já vai estar disponível para toda a classe, tá? Então eu crio esse initController porque esse método aqui é como se fosse o construtor da classe, né? Então tudo que tem aqui dentro vai ser carregado para todos os métodos que eu tiver aqui dentro de categorias. Então ele vai carregar a session, salvar aqui dentro dessa variável, ok? E essa variável vai estar disponível em todos os métodos, tá? No caso aqui, eu vou precisar dela em dois lugares diferentes. Dentro do método excluir e depois, né, para salvar, e depois dentro do método index para poder recuperar, ok? Então, beleza. Criei aqui esse initController. Aqui no excluir, eu vou criar uma mensagem. Ó, então, this session. No caso aqui, eu vou criar uma mensagem do tipo, uma sessão, aliás, do tipo setFlashData. O que é esse flashData? Tá? Esse flashData é quando você quer criar uma variável na sessão e quando você acessar ela pela primeira vez, automaticamente ela é excluída. Então serve só para você guardar e recuperar rapidamente. Não é alguma coisa que você quer deixar salvo na sessão durante vários minutos, né? Ou enquanto durar o login do usuário, esse tipo de coisa. Então eu dou o setFlashData, eu vou criar aqui uma session chamada mensagem e a informação que eu vou salvar vai ser categoria não encontrada. Beleza? E aí, agora sim eu posso redirecionar a minha aplicação para o método index, tá? Como que eu vou fazer isso? Ó, dou um return e coloco esse método aqui, ó, redirect, e passo aqui o método to e ele vai jogar a aplicação lá para o base URL categorias. Certo? Então ele vai jogar lá para o método index, que é o método padrão do categorias, tá? Se aqui for nulo. Ok? Então significa que ele tentou acessar o método excluir e não passou na URL o código da categoria que ele quer excluir, tá? Então vai dar nulo e aí ele vai ser redirecionado, tá? Com essa mensagem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar aqui no método index, tá? Aqui em cima, e vai recuperar aquela mensagem, tá? E passar ela para view. Como que a gente vai fazer isso? Dessa forma. Data message vai ser igual a this variável session, né? Aquela variável que foi instanciada lá no initController. E agora a gente coloca o get
flash data e o nome dela, né? Qual que é o nome que a gente definiu lá? MSG. Ok? Então a gente passou ela, salvou ela lá no excluir, recuperou aqui. Como é um flash data, ele salva dentro do data message e automaticamente exclui essa seção, então ela não existe mais. Eu só precisei dela para jogar do excluir para o index, tá? Agora eu não preciso mais dela, ele automaticamente já limpa a seção para mim, tá? E aí automaticamente esse data, como ele é passado para view categorias, a mensagem está indo junto então, ok? Só para finalizar, a gente volta aqui na view categorias e aqui em cima, antes do link, eu vou colocar essa mensagem, tá? Então eu vou colocar aqui tag do PHP e vou colocar assim, ó, echo msg, que foi a variável que eu passei lá do data para minha view categorias, tá? Muito bem, tudo salvo. Se eu voltar aqui no meu navegador, tá? Eu vou tentar acessar aqui em cima o categorias barra excluir. Veja que eu não estou passando o ID como parâmetro, tá? Então o que vai acontecer? O ID vai estar nulo, ele vai cair naquela condição do if e ele vai fazer o que? Ele vai me redirecionar novamente aqui para essa página com aquela mensagem que a gente definiu no flash data, tá? Então eu dei o enter, vejam só, ele aparece aqui, ó, categoria não encontrada, tá? Então, é um tipo de validação, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, que a gente pode utilizar dentro do excluir. Poderia também utilizar dentro do editar, enfim. Tá? Mas aí é só uma dica extra que eu estou passando para vocês. Ok? Muito bem, agora vamos ao que realmente interessa, que é fazer a exclusão da categoria. Ok? Então, a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai precisar daquela variável do tipo categoria models, tá? Então eu vou copiar ela aqui do método editar para a gente ganhar tempo. Então eu vou ter aqui um categoria model igual new app models categoria model, né? Porque é a partir dessa variável aqui que eu vou chamar um método para excluir, ok? E aí eu vou fazer aqui, ó. Se o categoria model delete, e aí eu passo o ID aqui do parâmetro, tá? O ID que veio na URL. Significa o quê? Que excluiu com sucesso. Se não, erro ao excluir, ok? Bom, então se conseguiu fazer a exclusão no banco de dados, tá? O que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai definir uma mensagem de sucesso e jogar ele novamente para a página de categorias, tá? Então a gente vai fazer igual a gente fez aqui em cima. Criar um flash data, só que aí no caso aqui a mensagem vai ser o que? Vai ser categoria excluída com sucesso, tá? Se caiu aqui na condição do else, significa que não excluiu, tá? Se não excluiu, a gente coloca erro ao excluir categoria. Beleza? E por fim, a gente tem que redirecionar novamente a nossa aplicação lá para o categorias index. Então, vou copiar isso aqui. A hora que eu fechei a chave do else, eu coloco aqui um return redirect to base URL categorias, tá? Então esse método aqui ele vai fazer uma validação para ver se o código não é nulo. Se não for nulo, ele passa, cria o categoria model, né? Instancia a classe, chama um método de exclusão que é o delete, passa o ID que eu quero excluir, né? O ID referente à linha na tabela que eu quero excluir. Se excluiu, né? Se isso aqui retornou verdadeiro, se excluiu, ele salva uma mensagem na seção categoria excluída com sucesso. Se não, ele salva a mensagem e errou excluir categoria, tá? E depois ele dá um return novamente.
Como lá a gente já está pegando a mensagem e ele já está jogando essa mensagem para view, a gente não precisa fazer mais nada. Então eu salvo esse meu arquivo, tá? Volto aqui no meu navegador, dá uma atualizada aqui, beleza? Vejo que a mensagem não está aparecendo porque não tem nada salvo na sessão, tá? E agora eu vou excluir aqui na minha tabela esse registro número 4, tá? Que é o acessórios. Então, ó, cliquei no excluir, ele me dá a mensagem categoria excluída com sucesso e vejam que aqui eu não tenho mais a minha categoria 4, tá? Se eu voltar aqui no meu phpMyAdmin e for na tabela categoria, vocês vão ver que realmente não existe mais o registro de categoria com código 4, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Não se esqueçam de deixar o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Vejo vocês na próxima.